O Espiritismo, ao olhar a vida, nos lança a vida futura, ao afirmar que, como espíritos imortais, não morremos, que o nada não existe e também não existe o acaso. Essa vida futura é estudada pelo Espiritismo, que é a vida na dimensão espiritual, porque espíritos todos nós somos. Mas o Espiritismo não trabalha apenas a imortalidade da alma e a vida futura. Trabalha também a reencarnação, ou seja, a necessidade de voltarmos ao plano material, de nascermos de novo, em nova época, num novo contexto, num novo corpo, para darmos continuidade ao nosso desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Encarando, pois, a reencarnação no campo da educação, entendemos, com a doutrina espírita, que a reencarnação é instrumento pedagógico divino, porque sempre nos oportuniza uma nova chance. Leon Denis, grande estudioso do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, e que nos deixou obras maravilhosas, e que é chamado de o filósofo do Espiritismo, ele tinha uma grande preocupação com a educação. Foi, em França do século XIX, um dos fundadores da Liga de Ensino e percorreu a França fazendo palestras sobre educação. E como espírita, não poderia deixar em suas obras de abordar essa educação à luz do Espiritismo. E especificamente, com o seu olhar sobre a reencarnação, no seu livro O Mundo Invisível e a Guerra, lembrando que Leon Denis vivenciou a Primeira Guerra Mundial, ele nos escreve: é necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências, a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada, para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Essas palavras foram escritas por Leon Denis no período de 1914 a 1918, quando a Europa estava envolvida com a Primeira Grande Guerra Mundial. E Leon Denis está aqui nos advertindo do que a educação precisa fazer. E ele é taxativo ao afirmar que a educação precisa ser totalmente modificada, totalmente renovada, totalmente transformada. Porque a educação daqueles dias, como a educação dos dias atuais, não trabalha a consciência coletiva, não trabalha o conhecimento real da vida, não trabalha o aperfeiçoamento da alma imortal que todos somos, não trabalha o desenvolvimento das virtudes, da ética, da solidariedade e da fraternidade. Que adianta conhecer tudo da matemática, da língua portuguesa, da tecnologia da informação, da história, da geografia, da química, da física, da biologia, se não conseguimos viver como irmãos?
se não conseguimos estabelecer a justiça social? Que adianta conhecer as questões de O Livro dos Espíritos, saber explicar o que é o perispírito, se não conseguimos nos ver como irmãos e irmãs, como filhos e filhas de Deus? Por isso, Leon Denis está aqui nos conclamando para mudarmos a educação. E é por isso que Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos, nos informa que, com o Espiritismo, precisamos trabalhar a educação moral. Não é para descartar o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento cognitivo. Não é para descartar a aquisição de conhecimentos. Não. Mas é para equilibrar isso com o desenvolvimento do caráter, com o desenvolvimento das potencialidades divinas que pertencem ao espírito presentemente reencarnado. Se não fizermos isso, qual será o futuro da humanidade? Nós já temos a resposta. Porque Leon Denis escreveu o texto na década de 1910. Nós estamos gravando este vídeo em 2024. Mais de 100 anos depois. E sabemos muito bem o que aconteceu. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos a ameaça da guerra nuclear, atômica, guerra do Vietnã, as guerras no Oriente Médio, etc, etc. E aqui não foram apenas guerras, mas a pandemia do coronavírus, a gripe espanhola, logo depois da época em que Leon Denis escreveu o texto, e ainda vivemos com a miséria, com a injustiça social, com a violência de todos os matizes, porque a educação que estamos promovendo é a mesma de 100 anos atrás. Não estamos trabalhando até hoje a educação moral, a formação do caráter, a correção das más tendências. Por enquanto, estamos longe do amai-vos uns aos outros, a essência da educação. Leon Denis, portanto, nos faz um alerta para o futuro, e que esse alerta soe bem alto em nossa alma, para perguntarmos: o que estamos fazendo na educação no lar? O que estamos fazendo no serviço de evangelização no centro espírita? O que estamos de fato promovendo? O futuro da humanidade, para que este mundo saia de expiações e provas para a regeneração, é totalmente dependente da educação que promovemos junto às novas gerações. Como espíritas, temos que nos perguntar: estamos promovendo, de fato, a educação moral? Procuremos essa resposta diante da nossa realidade imortal.